Irmãos, nós estamos... Primeiro, bom dia, né, pessoal? Bom dia, né? Ontem nós estivemos lá em Pedreira, na inauguração do templo, muito legal. Vamos orar porque eles ainda têm algumas coisas para terminar, né? E vamos pedir para que Deus possa estar abençoando. Foi levantada uma oferta lá, relâmpago, quase R$2.000. Foi uma benção, né? Já dá para investir um pouco na pintura, que ainda não tem, né? Tem agora também na parte de trás a ideia é a construção de um mini prédio, 3 andares, com salas de aula lá. Então vamos orar, porque o templo está pronto, mas o resto da estrutura tem que terminar o banheiro, tá bem legal. Foi muito bom estar lá com o pessoal, lá ver também que eles passaram por um tempo bem difícil, né? Foi bem difícil. Queria dar bom dia também ao pessoal que está nos assistindo pela internet. Sabemos de alguns irmãos que têm nos acompanhado dominicalmente. É um prazer para nós ter a companhia de outros irmãos, até de outros estados, e até a gente tem um mapinha que pode dar uma monitorada. Tem gente de fora do Brasil assistindo também as aulas e os cultos, né? É um privilégio para nós também ter essa audiência. Pessoal, vamos orar e vamos continuar o estudo. Nós começamos na semana passada sobre adoção. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça, falar com o Senhor. Ó Deus, obrigado por esse dia, obrigado por podermos estar aqui, obrigado por podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos a Deus a Tua ajuda, a Tua direção. Continua, Senhor, conosco, abençoa-nos. E é no nome de Jesus que oramos, também pedindo que o Senhor abençoe os outros grupos que também estão estudando Tua Palavra, que possamos aprender e aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Ainda não, nem abri. Tá bom. Pessoal, então, semana passada a gente viu um pouquinho sobre assim, a realidade brasileira, a necessidade uma necessidade social que existe no Brasil, a quantidade de crianças que são abandonadas, outras crianças que estão em situação de risco, né? Também é um argumento, a adoção é um argumento que o cristão vai ter contra a questão do aborto, né? Então, naquele caso que a gente falou, né? A situação, por exemplo, a mulher sofreu um abuso, um estupro, ficou grávida fruto desse estupro, muitas vão querer recorrer ao aborto. Qual que é a nossa sugestão, a nossa oração, o nosso conselho? Aborto jamais, que aí você está punindo a pessoa mais inocente, né? Assim como a mãe é inocente, o filho também está sendo gerado é inocente. Você dá, quem comete o crime é o cara e quem recebe a pena de morte é o feto. Então a gente é contra isso. E qual que é a direção, qual conselho que a gente vai trazer para aquela família? Olha, se você não tem condição, uma série de fatores emocionais, espirituais, de criar essa criança, então que você doe, que você coloque para ela que ela seja adotada por alguém. E aí citamos alguns casos, falamos um pouco sobre isso. Uma questão que eu queria ressaltar hoje, que eu acho que não ficou muito claro, é o seguinte: pela legislação brasileira, quando o processo de adoção ele chega no seu final, quando o juiz bate o martelo finalmente, não tem reversão, tá, pessoal? Queria só deixar isso claro. Uma vez que foi adotado, que o processo chegou até o fim, o juiz bateu o martelo, não tem como voltar, tá? Porque eu acho que algumas pessoas não entenderam. Ele é irreversível porque ele chega no seu processo final. Agora, antes disso, pode ter aí uma série de acontecimentos. Colocamos também uma questão que é difícil da realidade brasileira, que é, às vezes, pelo fato do processo legal ser um processo mais longo, as pessoas tentam fazer uns atalhos, isso acaba complicando o processo também, tá? Existe um site bem interessante, se você quiser ver na internet, é portaldaadoção.org.br. Tem ali várias perguntas também
Aqui, esse site não é um site cristão, tá? Mas ele é bem técnico, ele tira algumas dúvidas assim, bem legais, tá? Hoje a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe a nossa visão cultural. Quais seriam as ênfases, quais seriam as dificuldades em relação à adoção dentro da nossa cultura. O que eu queria fazer? Eu queria que vocês se agrupassem, fizessem grupos aí de talvez de fileira, de 5 ou mais, não tem problema, e vocês fizessem duas listas. Quais são os pontos positivos da adoção e quais seriam as dificuldades da adoção. Vamos dar 10 minutinhos para isso? Vamos lá? Aí, pessoal, vamos lá então. Por que eu achei importante da gente poder levantar como grupo esse tipo de questão? Porque existe um senso comum no Brasil sobre a questão da adoção. E eu queria que vocês levantassem algumas dessas coisas. Eu esqueci de falar, nós temos um texto áureo desse estudo que a gente está fazendo, que é Efésios 1:5. Se você quiser abrir lá, esse é o texto áureo aí do que a gente está falando, meio que também já adiantando aí. O nosso texto que fortalece aí as nossas ideias é Efésios 1:5. Senhor Jesus, né? Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O Senhor, então, Ele nos dá a oportunidade de sermos filhos dEle. Agora, nós não somos filhos naturais, diretos, né? Nós somos filhos adotados, certo? Interessante isso. Nosso Deus só tem um filho natural, o resto é tudo adotado, né? Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, o único gerado é o Senhor Jesus, nesse sentido, o único da mesma natureza. O resto é tudo adotado, né? Mas vamos pensar então um pouquinho nos pontos positivos. Aí o pessoal do grupo me ajuda aí. Tem umas coisas, um ponto positivo. Essa questão de dar um lar. Quem foi nessa direção também, pessoal? Acho que a maioria dos grupos, né? Alguém colocou de uma forma colaborativa isso? Sabe por quê? Fala. Deixa eu colocar um pouco dessa questão dos 18 anos. Muita gente coloca isso como um prazo, assim, a minha adoção ela vai até os 18 anos. E aí depois ela vai decidir. Na realidade, isso aí não é real. Isso daí é uma visão errada a respeito da adoção. Filho é filho até quando? Você faz isso com o seu filho, ó, depois de 18 anos, ó, vai arrumando tua vida aí. Ninguém faz isso. A ideia da adoção, que coloca um prazo, é uma ideia errada, tá? Não estou dizendo que está corretíssima, só aproveitei o gancho, tá? Ó, só para... Porque isso é uma coisa do senso comum. Não, eu estou aqui, estamos aqui investindo, deu 18, acabou, né? Normalmente o pessoal coloca essa data, normalmente quando a coisa não está dando muito certo. Aí tem uma válvula de escape que só acho que é os 18 anos.
Isso funciona para qualquer filho. Deu 18 anos, no Brasil, qualquer filho, entre aspas, já não é mais de menor, já é independente dos pais. Não precisa da assinatura do pai para casar, não precisa da assinatura do pai, não precisa mais nada. Tá? Só que você vê, a gente ouve essa data dos 18 anos muito mais quando a gente está tratando da questão da adoção do que quando a gente está falando sobre filhos naturais. Né? Então me parece que e aí eu estou colocando, já como um ponto negativo, talvez eu já tenha colocado, existe uma tolerância. Uma tolerância a tolerância ela tem uma data de validade. Parece que é uma tolerância assim, relativa nesse sentido. Mas pegando então o principal que eu coloquei, que eu percebi do grupo ali da LOA, essa questão de você dar uma oportunidade de ter um lar cristão, um lar estruturado para aquela criança. Né? Gente, de todas as pessoas, quem mais teria condição de adotar uma criança seria um lar cristão. Concorda? Que poderia dar realmente um ambiente ali de ordem, dar um ambiente de edificação, dar um ambiente de amor, de verdade. Tá? Seria realmente um lar cristão. Então vamos colocar aqui não só dar um lar, mas dar um lar cristão. Legal. Ponto positivo, pessoal, o que mais? Resgate. Bom. O que mais? Então, vamos colocar aqui. A Tânia, ela falou uma coisa que ela pode estar aqui meio que nas duas. Ela pode ser positivo e negativo. Que ela colocou que é o seguinte, a realização do sonho. A realização do sonho do casal, né? Queria ter filhos, né? Então, a adoção, ela permite a realização desse sonho. A gente vai ver que isso pode ser positivo, pode ser negativo também. É positivo se você olha para isso como uma coisa secundária. A realização do sonho, ele é secundário. O primário, o principal, é realmente você abençoar alguém. Porque se eu olho, eu quero ter uma família, e eu adotando esse filho vai levar para o que eu quero, então eu estou usando a criança. Ela é um objeto que vai me fazer, ela é uma ponte que eu tenho que passar por ela para chegar no meu sonho, que é ter filhos. Aí é uma forma errada de olhar. Entenderam isso que eu quis dizer, pessoal? Tá? Isso, Isso aí está bem mais aqui para esse lado aqui, né? Aí não seria nem ponto. Não, aí isso. Desculpa. Aí é mais para cá assim, né? Existem algumas coisas que a gente precisa tratar com as meninas. Com os meninos também, mas com as meninas isso é mais forte. Primeiro, Deus quer que todo ser humano se case? Não. Então, que tipo de conversa você vai ter com a sua filha sobre isso? Por exemplo, quando a menina começa a falar, quando eu casar,
ou no meu casamento vai ser assim, no meu casamento vai ser assado. Ou até os pais dizem, não, quando você casar, olha, no seu casamento, quando você tiver a sua casa, peraí, só um minuto, quem disse que Deus quer que ela case? Isso para o rapaz também, mas para a menina é mais forte essa questão. Então assim, a gente, quando vai conversar sobre esse assunto com as meninas, a gente fala, olha, se o papai do céu quiser que você case, isso você tem que conversar depois com o seu noivo. Coisa sobre casamento, coisa e tal, porque tem menina que faz o sonho do casamento, só esquece um detalhe, ela precisa de alguém para casar. E esse alguém normalmente tem vontade própria e vai poder ter o direito de opinar, né? Desculpa, agora que falaram isso. Então, essa é uma questão. Às vezes a menina tem o senso de feminilidade, ou o senso dela como uma pessoa completa de propósito, está ligada à questão do matrimônio e ligada à questão de ter filhos. E a gente tem que desfazer isso. Uma mulher completa nem sempre é uma mulher casada e nem sempre é uma mulher que tem filhos. Tudo bem, pessoal? Não é o casamento que me faz um homem completo, nem o fato de ter filhos que me faz um homem completo. Tudo bem? Tá? Então, às vezes, por causa desse falso senso de propósito, por causa dessa visão errada a respeito do propósito da vida, eu começo a olhar para essa questão de ter filhos como um empecilho para a minha existência de forma completa. Então, para que eu possa preencher a minha existência, eu vou me usar de alguém. Um cônjuge pode fazer isso com seu esposo ou com a sua esposa. É a menina que, para que ela se sinta completa, ela tem que casar. Não importa se o cara é um maldito, ela quer casar com ele. Não importa se ele é um canalha, ela casa com ele. Não importa se ele é um banana, ela vai casar com ele. Por quê? Porque ela quer casar. Rapazes da mesma forma, não. Não importa se ela não é crente. É bonita, tá bom. Então, cuidado aí, que a gente vai ter que avaliar. Antes da questão da adoção, existem outras questões que a gente vai precisar ter que avaliar. O que mais, pessoal? Ponto positivo. Quando você adota uma criança, você provavelmente você vai ter benefício para a sociedade como um todo. Talvez a gente fique assim, Deus agora vai se ajudar para Eu vou colocar assim, talvez seja. Eu vou colocar a questão da cidadania. Tentando resumir um pouco a ideia, mas é muito legal isso daí, porque é o seguinte, isso não é só com os filhos adotados, mas com os filhos adotados também. O filho adotado era uma estatística negativa, um filho sem adoção, era uma estatística negativa, havia um problema social. Quando você adota, você agora coloca dentro de uma lista positiva, onde você, ao invés de fazer uma criança que é um peso, e agora, gente, não estou falando aqui com juízo de valor, estou falando peso no sentido de gasto para os cofres públicos. Agora ela pode ser uma pessoa produtiva para a sociedade, depende da educação que você vai trazer para ela. Eu falo assim, parece uma coisa meio fria, né? Mas pensando em matematicamente falando, uma criança que está numa situação desprotegida para a adoção, ela na realidade ela é uma dificuldade para a sociedade. Tá? E quando ela é adotada, ela passa a estar numa outra linha. Agora ela tem o potencial de se tornar uma pessoa plena de sua cidadania, que pode ser importante para a sua comunidade, vai ser importante para a sociedade também. E pensando no lar cristão, mais ainda, né? Mais ainda, uma pessoa ainda muito mais importante. Essa questão também, somando esses dois aqui, um grande ponto positivo da questão da adoção é que quando você adota, você ajuda a sociedade a se tornar uma sociedade melhor. Tá?
Você ajuda a sociedade, você está ajudando um problema social que o Brasil enfrenta, que é a questão das crianças abandonadas, né? Então tem esse ponto positivo. Alguém lembrou de mais alguma coisa? Lá. A maioria dos técnicos do assunto, eles dizem que aquela pergunta, quando você deve contar para a criança que ela é adotada? O que os técnicos falam é o seguinte: você deve falar o mais rápido possível e o mais amorosamente possível. Então você deve, nas primeiras oportunidades que você tiver, dizer que ela é especial nesse sentido, ela veio de uma maneira especial, tá? Sempre com amor, mas nunca fazendo uma diferença entre ela e os outros filhos na criação. Esse é um dos pontos negativos, tá? É quando você olha para a adoção como diferente. Em termos de criação. E aí, essa diferença, ela pode, dos dois lados, ela é ruim. Quando você cria diferente dos seus filhos de forma melhor, ou quando você cria diferente dos seus filhos de forma pior. Tem criança que é adotada que é empregada da casa. Infelizmente. A gente tem acompanhado isso. Tem criança que a família pega para criar, né, sei lá, para dar comida, não sei. E que na realidade os filhos não fazem nada em casa. Quem que trabalha, quem que arruma, quem que limpa o quintal, é só os adotados. Agora, o outro erro também é quando o filho adotado ele passa a ser o centro do lar, o mais importante. Talvez a pessoa tentando corrigir isso, passa do ponto, vai para o outro lado, e aí os filhos ralam, aí você cria uma diferenciação dentro de casa, você cria uma divisão. Isso é um problema. Tá? Seria aí um ponto negativo isso daí. O que mais, pessoal? Preconceito. Vou colocar aqui. Preconceito. Joia. Tá isso. Pessoal, isso é importante aí que a gente está colocando. Quando você começa a ler sobre isso, o que você percebe é o seguinte: quando você lê sobre juízes falando sobre isso, assistentes sociais, pessoal do Conselho Tutelar, o que você percebe? Realmente você percebe que o Estado quer dar uma atenção para aquela criança, quer tratar ela de forma especial, quer tomar cuidado, tá? Então assim,
você percebe que há uma dificuldade na legislação, mas os profissionais estão querendo fazer bom trabalho. Então, por exemplo, se eles não se sentirem seguros que aquele lar não vai ter condição de criar o filho, enquanto eles não sentirem isso, olha, ele não tem condição mesmo, então doação, enquanto eles não sentirem isso, eles vão tentar fazer com que essa família dê certo. E é nisso que às vezes vai para o lar, volta do lar, vai para o lar, volta para o lar. Por exemplo, estava conversando com a Natália, nem toda criança que está no lar pode ser adotada, não é verdade? Porque às vezes o Estado não tem essa certeza de que esse lar é inviável. Às vezes eles pensam, não, estão passando por uma dificuldade temporal. Vamos segurar, vamos cuidar dessa criança até os pais conseguirem se consertar. O problema é o seguinte, pessoal. Os esforços humanos para consertar um lar, eles são ineficazes. Os métodos humanos para mudar as pessoas, eles não funcionam. Então o que eles falam? Ó, tem ali um pai que é um pai abusivo. Bom lembrar que o abuso nem sempre é sexual ou físico, existem abusos emocionais, psicológicos e outras ordens. O que você faz com esse pai? Como que você trata ele para que ele mude? Nós sabemos que o que muda esse pai é o Evangelho. Não existe força maior no universo para mudar uma pessoa. Só que o que o Estado vai entender? Como ele é laico, ele vai pensar o seguinte: não, isso não podemos fazer, porque aí é questão de religião. Então o que faz? Vai lá conversar com o psicólogo. Resolve? Não resolve, pessoal. Aí fica lá o profissional bem intencionado, tentando convencer a pessoa de que existe um jeito diferente e melhor de tratar sua família. Pessoal, isso não funciona. Isso pode funcionar com 1% de todo mundo. Até nós que somos cristãos, não há coisas difíceis para a gente mudar, que a gente luta durante tempos e tempos. Imagina um cara que não tem Cristo sendo ajudado por um outro que também não tem Cristo. É um cego pegando o outro para dar a mão para atravessar a rua. 2 cegos atravessando a rua, né? Então, assim, a questão da legislação vai ter essas dificuldades por isso, porque o Estado tem aquela esperança de que essa família será reabilitada. Enquanto o Estado não tiver segurança de que não tem jeito, então fica nessa situação. E além desse cuidado, por exemplo, enquanto eles não tiverem a certeza de que não tem jeito, eles não doam. Mas eu tenho certeza de que não tem jeito, então vamos arrumar um lar. Enquanto o Estado também não tiver certeza de que aquele lar pode receber aquela criança, ele também fica com cuidado. Olha a dificuldade. São 2 certezas. Uma certeza de que realmente tem que adotar, e outra certeza se o lar pode receber. Gia? Então, pastor, aproveitando a deixa, eu não sei se todos os casos são assim, mas no nosso caso, a assistente social, ela acompanhou muito de perto, e ela perguntou primeiro os horários e tal, e daí ela ia em casa, ela via o guarda-roupa, a condição das roupas, a condição da cama, ela queria ver o rendimento escolar e o boletim, e tipo, a visita de manhã, ela aparecia lá à tarde sem avisar, para ver o que a Carita estava fazendo, para ver como ela era tratada. Então, assim, no nosso caso, ela ficou bem em cima da gente mesmo. Chegava lá, eu quero agora ver o guarda-roupa. Então, a gente tinha que mostrar se ela tinha roupas limpas, via a comida, qual a alimentação que ela comeu hoje. Tinha que mostrar para ela. E ela chegava sem avisar. Isso. Então, você vê, o Estado está tentando fazer a sua parte em termos de tomar cuidado, porque é o seguinte: a criança, quando está nesse estado, nessa condição, o Estado é o tutor dela. Então, assim, ele toma esse cuidado. Pô, será que a pessoa que vai adotar, será que ele está alimentando, está dando roupa direitinho? Será que ela tem um lugar adequado para dormir, ou está botando lá para dormir no canto, lá junto com os cachorros? Isso que eu estou falando não é história, pessoal. Tem gente que pega criança para adotar e joga no canto, tá? Então o Estado, ele tenta, nos seus esforços possíveis,
trazer um contexto de segurança para essa criança e mostrar que está cuidando dela, né? Então, assim, isso que esse depoimento dela é essa tentativa do Estado. Primeiro, eu tenho certeza de que esse lar não pode ficar com essa criança. E outra questão, eu tenho que ter certeza se esse lar pode ficar com essa criança. Então, por isso também, pessoal, só para a gente entender, é burocrático e é muito difícil. Só rapidinho, o Gerson levantou a mão. Só aproveitando o gancho da Gi, eu vejo isso também com uma dificuldade, a questão de criação. Porque os nossos padrões, eles fogem dos padrões humanos, né? A questão de disciplinar o filho e tudo mais. E essa questão do Estado fazer um processo de averiguação e tudo mais, eles, por não ter o mesmo padrão, não concordam com o mesmo tipo de disciplina, de educação. Isso pode gerar também uma dificuldade. A gente teve um caso na igreja em que o Estado falou, não, cara, teu filho, cara, você tem que disciplinar como você faz com os outros, entendeu? Então, nesse sentido, eles não vão querer, eles vão querer ver se a criança nesse novo lar está sofrendo algum tipo de abuso, né? Mas aí vale para qualquer lar também nesse sentido, né? Só que porque a criança já está nesse momento que o juiz e todo mundo está querendo que ela vá para um lugar bom, então vai ter uma atenção especial nesse sentido, né? Irmã Maria Luísa. Observar, o Estado quer evitar esses abusos, né? Então, assim, isso vai gerar burocracia. Como é que a gente vai verificar se essas coisas estão acontecendo ou não? Uma coisa que eu também não consegui falar muito na aula é que existem títulos que são dados até chegar na adoção. Então, essa questão da guarda, tal, até chegar na adoção mesmo. Agora, é adoção. Quando a gente fala de adoção, é o último processo aí, está completo aí, irreversível. Mas enquanto não é guarda, tutoria, tem umas questões que são colocadas aí. Né? Então, tu vê que realmente essa questão são pontos, essa questão da burocracia, talvez a gente pode até colocar meio assim no meio, assim. É ruim, mas tem um ponto positivo. É difícil, né? Principalmente para quem quer fazer o certo. É difícil, mas também protege. A ideia do Estado é proteger. Não que os instrumentos não sejam instrumentos 100%, mas a motivação é interessante. Tá? Queria falar um pouquinho com vocês sobre isso aqui. Ponto negativo, que é o preconceito. E agora eu gostaria de perguntar para você. E assim, a gente está na igreja, então a gente pode ser bem aberto nesse sentido. Quando eu ia falar que a gente pode ser sincero, a gente tem que ser porque a gente é crente, né? Pensa na sua família. Por que você adotaria ou por que você não adotaria? Pensa aí um pouquinho dentro dessa questão, tá? Isso é uma questão importante, tá? Não vou nem... Agora não sai um pouquinho da questão do preconceito, que eu já vou falar, mas pensa um pouquinho nisso aqui. Por que você adotaria? Por que você não adotaria?
você, fala de um amigo seu. Ó, tem um amigo meu que não adotaria. Já? Vamos lá, irmã Shirley. Jóia. A irmã adotou alguém? Isso que eu estou falando não é confrontação, tá, pessoal? É só a experiência. A irmã não teve condição de adotar. Mas aí no caso, vocês deram suporte para a mãe, para que a mãe pudesse, para que a criança chegasse na mãe esse suporte. Aí vocês adotaram então a mãe e o filho, e a criança. Jóia. Alguém gostaria de falar sobre isso? De compartilhar? Tiago. Isso é um erro, né? Um preconceito é só para suprir infertilidade, né? O que eu estou querendo fazer aqui, pessoal? Nessa pergunta, eu não sei se eu consegui produzir isso. Eu queria trazer um pouco mais próximo da gente. Você tem filho adotado? Não. Por que não? É isso que eu queria que você pensasse, entendeu? Porque é muito fácil falar, não, eu acho que a gente tem que adotar. Por que você não adotou ainda? É isso que eu estou querendo produzir, entendeu? Aqui com a gente. Entenderam? Não é esse tipo de discussão. Isso daí era o ponto anterior. É você. Por que você não adota? Entendeu? Então, algumas coisas eu estou entendendo como mais. Só que eu queria que chegasse mais próximo da gente agora. Chegasse mais perto da minha família. Por que eu não adotei ainda? Entenderam a ideia agora? Eu acho que eu não fui muito claro. Olha só, você tem que falar mais alto, porque com os ventiladores fica meio embolado. Vou pegar aqui e vou colocar desse lado aqui. Um ponto positivo. E aí eu vou me colocar numa situação também. Eu e aqui a gente pensa nisso direto, a gente conversa sobre isso direto.
Mas uma das coisas, por que você não adotou ainda? Planejamento familiar. Quando a gente vai ter filho, a gente tem que planejar. Tem que planejar, pessoal. Então, a questão da adoção. Deixa eu tirar isso aqui. A questão da adoção está ligada à questão do planejamento. Você tem que planejar, como qualquer filho. Né? Uma família estruturada planeja, organiza. Né? Então, tem essa questão. Tem alguns projetos que a gente tem que cumprir para isso. Tá? Você? Tem que falar alto, senão não ouço nem o pessoal em casa. A minha irmã foi adotada. Não ouvi de novo. A minha irmã foi adotada. A sua irmã foi adotada. Mas foi dos dois lados. Havia planejamento familiar, porque eu tinha uma irmã verdadeira. Teve muito amor e carinho, porque foi dado como se fosse da minha irmã verdadeira, mas foi adotada para suprir a falta dessa irmã que eu perdi. Ah, então você perdeu uma irmã. Perdi uma irmã. Havia um planejamento para essa irmã. Então meus pais pegaram essa irmã adotiva para colocar no lugar dessa irmã e foi dado o mesmo amor e carinho, o mesmo planejamento familiar. Porém, do lado positivo, houve planejamento, houve amor, mas do lado negativo foi só não, entre aspas, né? Foi para suprir a falta da irmã que eu perdi. Conseguiu ouvir? Ele falou, isso acontece bastante, viu? Desde naquele momento, teve um amigo nosso, o que a gente estava no oitavo mês da minha família. E aí rapidamente surgiu uma criança, era uma menina, faleceu essa menina, e surgiu uma criança que foi adotada pela menina. Então, houve um planejamento, eu tenho filho, havia um desejo, havia um carinho, você vai tratar igual.
Deixa eu aproveitar isso que você colocou. Você fez uma mensagem que eu preguei, que a gente precisa ter espaço no nosso coração para adotar filhos órfãos de pais vivos. Você lembra que uma vez a gente falou sobre isso? Cara, sobre isso que a gente está falando. Da gente poder ter uma visão maior do nosso umbigo e começar a olhar e, às vezes, próximo da gente, a pessoa passando por dificuldade. Então, assim, pessoal, olha, existem seres humanos. Eu vi um vídeo uma vez, isso ficou gravado na minha memória. Eu me considero um cara forte para ver coisa ruim. A vida pastoral é que existe isso daí. Filmar um cara tratando criança numa creche. Era um cara assim, fortão, assim, tipo Derivaldo. Ele pegou um pedaço de pau e as crianças acuadas, assim, várias crianças acuadas no canto, ele pegava um pedaço de pau e dava na costela e dava na perna e tal. Agora vai para lá. Só que ele falava em outra língua, eu acho que em inglês. Quando a criança passava, ele bicava, da criança sair do chão, cair. Pegava a outra, imagina, parecia um galinheiro, sabe? Quando as galinhas ficam no canto assim, acuadas assim, ele ia lá, pegava mais uma, dava varada, batia, xingava, chutava, batia na costela. Pessoal, isso está acontecendo com seres humanos diariamente. Diariamente. A gente precisa, de repente você vai pensar, algumas respostas elas não estão vindo para a minha pergunta. Mas a gente pensar, olha, ser honesto, falar, cara, eu não tenho condição, porque eu tenho medo. Jogar limpo, entendeu? Olha, eu não tenho estrutura, olha, eu não tenho dinheiro. Tudo isso a gente pode conversar. Falar assim, ó, a minha família não vai aceitar, o meu marido não vai aceitar, a minha esposa não vai aceitar. Olha, ele pode até ter pai e mãe, mas ele não vai ter vovô, não vai ter tio, porque os meus parentes não querem, não aceitam. Tudo isso daí a gente vai ter que pensar, pessoal. Mas pensar que existem muitas pessoas, seres humanos que são indefesos. Cara, você vê, cara, aqueles meninos, aquelas meninas no campo, o que eles podiam fazer contra aquele baita homem? Eu fiquei pensando, cara, se eu fosse ter um combate com aquele cara, era capaz de ganhar de mim. Eu, adulto. Eu ia ter que usar de algum artifício, né? Porque depois da invenção da arma, acabou o homem forte, né? Mas imagina isso. E que recurso aquela criança vai ter? Nenhum. Então, nenhum. Então a gente precisa estar pensando nisso. Dessa aula, pessoal, eu não quero aqui dizer que todo mundo tem que adotar. Não quero que você chegue nessa conclusão. Não é esse o meu objetivo. Mas eu queria que, a partir da ideia de que nós somos adotados, a gente precisa fazer alguns paralelos com alguns preconceitos que nós mesmos temos. Alguns já foram citados aqui, eu quero citar porque o nosso tempo está correndo, por exemplo, existe uma dificuldade em termos de adoção, alguns adultos têm dificuldade, não vou adotar porque eu não sei o que essa criança traz com ela. Vocês já ouviram isso? E às vezes o pior, não é nem a questão física, não é assim, não sei se ela é sequelada de crack, não sei. Não, às vezes não, sei lá se o pai dele era um alcoólatra, esse filho veio alcoólatra. Gente, isso não tem nem explicação científica. Isso parece muito mais uma maldição hereditária, a gente sabe que isso não existe. Né? Então essa questão aí é medo, mais um medo. Né? Outra coisa que às vezes o pessoal fala, eu tenho dificuldade de adotar, sabe por quê? Cara, eu escuto um monte de história de gente que teve dificuldade em adoção. Já ouviram isso? O que a gente diz em relação a isso? Bom, então em relação à maldição hereditária, a gente vai dizer o seguinte, não existe maldição hereditária. O que a criança carrega com ela? A mesma coisa que eu e você carregamos, que é o pecado original.
Certo? Entenderam isso? Toda criança carrega isso, até os filhos naturais carregam isso. Ela vem com dificuldades, vem todas elas. Todas elas. A diferença está no pai. Justamente. Né? Top. Eu já vi gente muito boa falando sobre isso. Que é o seguinte, se todo mundo começar a adotar, aí que vai virar bagunça mesmo. Pessoal, basicamente, uma das questões, por que os casais não adotam? É porque eles pensam o seguinte, cara, eu vou trazer um problema para dentro da minha casa. Aí eles não adotam, mas geram. Ué, mas quando você gerou um filho, essa criança, ela vem como eu e você, com o pecado original. Ué, você não queria, mas você vai ter do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que a adoção também é para você não ter mais filhos naturais, tá? É só pensando nessa reflexão. Ué, você não adotou porque você não queria ter dificuldade, mas você teve você vai ter dificuldade porque é natural do ser humano, já vem com defeito de fábrica. Entende a questão? Quando fala assim, mas eu conheço muito filho adotado que deu problema. O que eu digo em relação a isso? Tu já conheceu algum filho natural que deu problema? Percebe? Você fala, não conheço. Abre o outro. Então. E, inclusive, cara, pensa estatisticamente. Quem mais dá problema? Filho natural ou filho adotado? Natural, pessoal. Filho natural. Oi? Meu filho, justamente, quem ele criou, foi Samuel, foi uma vez os seus filhos naturais eram tudo errado. Verdade. Então, Gi, pode falar. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Vamos supor um caso, a mãe dá o bebê, o bebê recém-nascido. Logo depois, assim, tipo, 15 dias depois, ela se arrepende. Foi feito o tratamento pela e ela quer essa criança de volta. Os pais adotivos, obviamente, não vão querer abrir mão dessa criança, e vão ligar à justiça e vão ganhar. Quando essa criança crescer, ela vai, os pais vão contar. Minha mãe não me quis, essa criança perguntar. E aí? Porque na verdade a mãe, ela se arrependeu e queria a criança de volta. Como que vai tratar isso com essa criança? Isso é uma pergunta importante porque é o que mais acontece na questão da adoção. É o que a mãe não
momento dá, em outro momento muda de ideia e tal. Você vê que esse é o tipo de reflexão que precisa ser feita. Por que o jeito legal era melhor? Por quê? Porque o Estado, quando a mãe fala, olha, eu quero adotar o meu filho, o que o Estado faz? Chama alguém para conversar com ela. Minha filha, tem certeza? Não faça isso. Basicamente é isso que o Estado tenta fazer. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos incluir você como um programa assistencial. Você não precisa doar essa criança. Então, normalmente a mãe fala, pega assim, o outro já recolhe, os dois estão errados. A mãe está naquele momento lá, sei lá, do desespero, e o outro que está desesperado quis pegar. Aí você está criando um tumulto. Já vamos poder deixar tumulto, tá? É que isso gerou uma coisa legal. Então, essa questão, é por isso que o jeito certo é sempre melhor. Então, mãe, olha, eu não tenho condição de adotar meu filho. Cara, tem um monte de programa assistencial aí. Só que às vezes, por ignorância, a mãe não sabe. Se for questão financeira, pobreza, essas coisas. Então, quando a mãe quer adotar, ela vai dizer para o juiz, olha, eu quero adotar. O que o juiz vai tentar fazer? Vai tentar devolver ela disso, porque o Estado entende que a melhor pessoa para criar essa criança seria a mãe. Só se ela provar que ela não é a melhor pessoa. E quando ela não tem gente que prova, por isso que o Estado vai lá e mentira. E a pessoa que vai receber também. Esse que é o problema de você querer fazer do seu jeito, porque aí você fica aquelas marcas no coração, poxa, eu fiz, a pessoa não quis, foi o que aconteceu lá com a sua família, o tio queria, a mãe não deitava, todo mundo daqui a pouco come o relacionamento, a gente briga, a gente fica. Mas a questão é o seguinte, como é que você vai falar com o seu filho? Primeira questão, nesse sentido, se a mãe continuou com a criança, então ela foi, doou, depois ela conseguiu pegar de volta. Primeiro é se realmente, eu faço uma reflexão, se isso precisa ser dito, se há realmente necessidade disso ser dito, e se há, como isso pode ser dito. Nesse ponto, de novo, eu vou entrar como o evangelho é importante, porque eu fico imaginando essa mãe falando, filho, eu quis doar você, mas Deus me mostrou que precisava cuidar de você. Você está comigo porque eu te amo, mas porque Deus te ama. Pronto, você já resolveu duas questões e para essa criança você já incentivou ela a perceber o amor de Deus. Então, nesse problema que a igreja ela precisa ser, ser útil na sociedade, ela precisa ser relevante para mostrar, cara, tem que sair desse daí só. Né? Existem algumas mudanças na legislação que eu acho que poderiam acontecer. Eu creio, de novo, vou repetir, essa é minha opinião, que é o quê? Por exemplo, uma mãe que doou um filho, tem que ser feita uma mapeadura. Um pai que tem um filho que foi adotado, tem que rolar uma vasectomia compulsória. Porque senão vai acontecer isso que eu toco na rua pra gente. Doou um filho, então não tem, faz outro. Está brincando. Né? Então eu acho que alguns casos assim, também, esses casos diretos aí, a mãe tem 3 filhos e um de cada cara diferente. Gente, para com isso, pessoal. Alguém tem que parar essa pessoa. Entendeu? Então eu acho que o Estado ele poderia dar para isso. No sentido de existem algumas pessoas que elas se tornaram inabilitadas para ter filhos. Que a criança ama o pai da criança. E a mãe da sua mãe e a mãe do filho, mesmo com o pai dele. Então, esse tipo de coisa que a gente. Porque quem acaba sustentando é a gente, né? A gente paga imposto, essas coisas. Então, pessoal, olha só. O que eu estou querendo levantar? Essa questão, a criança vem com dificuldade. Toda criança vem com dificuldade. Tá? Ou da gente pensar assim, mas eu posso ter. Esse meu filho pode trazer problema. Todo filho pode trazer problema. Tá? Então, existem algumas questões que a gente vai tentar tratar
na próxima aula, que são questões relevantes que vão ajudar a gente a refletir se a gente pode ou não pode, se a gente deve ou não deve, nós agora como família, adotar ou não, tá? Isso é uma decisão do casal, e eu quero propor até que não é apenas só do casal, mas começa no casal. E na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre quais são algumas decisões ou algumas reflexões que são importantes serem feitas antes de você entrar nesse processo. Tudo bem? Mas a primeira coisa que eu queria é que a gente desmistificasse alguns preconceitos que são sociais, estão na cabeça do brasileiro. Já conversei com várias pessoas sobre isso, tá? A questão do preconceito que pode haver dentro da família ou o preconceito que pode haver fora da família. Às vezes você como família você está criando seu filho direito, mas às vezes a galera em volta está querendo criar como adotado. Entende a questão? Por exemplo, nós como igreja, como é que a gente vai ver o filho dos nossos irmãos que adotaram crianças? Vamos ter que tratar igual. Tá? Então todas essas coisas aí a gente vai estar pensando aí na próxima aula. Mas eu já gostaria que a gente tivesse, isso todo mundo pode fazer, independente se vai adotar ou não, mas todo mundo pode fazer uma coisa, é refletir e olhar em volta se existe alguém que eu possa adotar no meu coração. Gente, hoje, na nossa igreja, existem adolescentes, existem jovens que precisam de adoção. Hoje. Talvez na sua família existe algum jovem, algum adolescente, alguma criança, um sobrinho, um parente que precisa de adoção. E agora, quando eu estou falando de adoção, não estou falando de trazer ele para morar na sua casa. Estou falando para trazer ele para morar no seu coração, em primeiro lugar. Hoje isso já pode estar acontecendo. Que eu queria que a nossa igreja fosse uma igreja que olhasse não só para o próprio umbigo, não só para a realidade, para os problemas da sua família, mas olhasse e percebesse o que mais eu posso fazer, quem mais eu posso abençoar. A nossa igreja precisa ser uma igreja que seja relevante nesse sentido. Às vezes nós não vamos só adotar a criança, não vamos fazer igual a irmã Shirley, vamos adotar os pais da criança, vamos investir na vida deles. De repente você pode falar assim, eu não posso adotar, porque minha esposa não tem estrutura, ou meu marido não quer, ou uma série de famílias. Eu não posso adotar, mas eu posso adotar um pai, eu posso adotar uma mãe, e eu vou investir na vida dele, eu vou treinar ele para ele ser um bom pai. Isso a gente também pode fazer, pessoal, qualquer um pode fazer isso. Tá? Aqui eu quero citar, tem vários irmãos que são muito exemplares nisso. Eu quero aqui citar um que eu acho que é muito legal nisso, Denivaldo e Ana Cláudia. Quantos sobrinhos já trouxeram para a igreja? Né? Daqui a pouco o Denivaldo tem um sobrinho junto aí. Isso é muito legal, a gente pode pensar nisso daí. O Cacá e a Fátima já investiram também em sobrinho, tantos outros aqui, irmãos, que já fizeram isso. Pensa, pessoal, o que a gente pode fazer, quem que a gente pode ajudar. Porque isso faz parte daquilo que a gente já estudou, das boas obras que Deus preparou para que a gente fizesse de antemão, que a gente estudou domingo. É possível que Deus tenha na sua vida uma boa obra que é para você realizar na vida de algum parente seu ou na vida de alguém que você tem contato. A questão é se você está gerando espaço no seu coração ou se você não tem mais lugar para ninguém. Isso é uma questão importante aí que você precisa. E é legal que esse tipo de adoção que eu estou sugerindo pode ser feito por qualquer um, inclusive por solteiro. Né? Quanto você, de repente, você é solteiro, você tem um sobrinho lá, por que você não pode ser um bom tio para essa criança? Quanto você como tio, você é uma bênção para essa criança, ou como tia, né? Ou como primo, às vezes você vai adotar o teu primo, né? Então, eu penso nesse processo de gerar no seu coração espaço para amar aquela pessoa e querer investir na vida dela. Tudo bem, pessoal? Tá? Lembrando que Deus nos chamou
nós somos filhos adotados. Todo mundo aqui é adotado. Todo mundo. E é legal, né? Porque Deus teria razão para ter todos esses preconceitos, né? Ele poderia falar, não vou adotar esse ser humano não, porque ele vai me dar problema. Ele estaria certo que a gente ia dar problema para ele? Eu não vou adotar esse ser humano não, porque ele tem um defeito. Ele ia estar certo? Deus ia estar certo? O ser humano é deficiente. Ele podia falar, não vou adotar não, porque ele é feio. Não, tá todo sujo, vou pegar esse ser humano para adotar. Ele tem imundo. Cara, Deus fez isso com a gente, pessoal. Deus foi lá na sarjeta do pecado, pegou a gente lá do papelão. Ele fez isso comigo, né? Então, pessoal, da gente tá sempre lembrando o que Deus fez com a gente. O que a gente vai fazer? A gente precisa abençoar alguém assim como nós fomos abençoados. Tudo bem, meu povo? Vamos gerar essa reflexão aqui na gente, importante para nós. Vamos orar por isso? Deus nos deu honestidade nessas reflexões, nessas questões. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos confrontarmos, ó Deus, com as verdades da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos e nos dar condição de olharmos ao nosso redor, observarmos a nossa sociedade degradada, podre, suja. E, ó Deus, nós te agradecemos não só porque o Senhor nos ajuda a fazer uma análise lúcida, mas o Senhor também nos ajuda a sermos pontos de mudança. O Senhor nos ajuda, ó Deus, a sermos agentes de transformação dessa sociedade. Te louvamos, ó Deus, porque o Teu Evangelho um dia nos adotou. O Senhor nos adotou. Reconhecemos o nosso estado de sujeira, de imperfeição. Nós não só éramos pecadores, mas nós éramos inimigos do Senhor, e ainda assim o Senhor, pelo Teu amor e Tua graça, nos adotaste, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a termos esta reflexão sobre as nossas vidas. Ajuda-nos também, ó Deus, em nome de Jesus, a pensarmos o que podemos fazer para sermos parte da solução. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos nessas reflexões. Essa oração fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Um detalhe importante que eu lembrei é que Deus não adotou uma pessoa qualquer, adotou o filho do inimigo. Pensou nisso? Não era criança desconhecida, era filho do inimigo dele, que ele adotou também. Então Deus é bom.